Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos aqui para uns dedos de prosa, como a gente sempre faz, né? Uma palhinha e vamos abordar um assunto, né? Que eu costumo chamar de assunto da quinta série, né? Esses assuntos mais divertidos, né? Que são essenciais para a nossa compreensão de mundo, mas que sobe um rubor no rosto das pessoas, né? Ou eles são abordados como a gente chama, digamos, com malícia, né? Ou com alguma outra percepção, né? Do que propriamente com seriedade, com profundidade, né? E, e que traga realmente conhecimentos, né? Que facilitem a nossa forma de vida, né? Aqui nesse planetinha azul que nós habitamos, né? É assim que eu vejo, né? Que é o tipo de assunto, né? No qual eu vou entrar, que eu presumo, né? Vejo que a gente tem necessidade de estar explorando, né? De estar aprofundando, trocando ideia, né? E vendo como é que nós, essas pessoas que já passamos dos 50, 60 anos, né? Eu que já passei dos 70, né? Que a gente aborda, né? Tá ligado à saúde, né? É, e né, nesse tripé, né, que eu chamo de saúde, a gente tem uh, a sexualidade, né? E o sexo em si, né? Por isso que eu disse que é assunto de quinta série, né? Porque normalmente nós temos muita dificuldade, né, de falar sobre sexualidade, né, sobre sexo em si, né? Eu diria, eu colocaria mais no quesito da sexualidade, né, que abrange tudo, abrange inclusive o sexo e a saúde, não é? O que é que acontece, né, na minha visão? Quando nós atingimos essa idade, essas idades que eu me referi há pouco, né, a gente vai se anulando, né, na maior parte dos casos, né, por plena incapacidade de exercer essas funções vitais, né, ligadas à sexualidade, né? E a gente vai perdendo a saúde. Então, vai perdendo a saúde, vai perdendo a capacidade, né, tanto homens quanto mulheres, de exercer essa sexualidade com saúde, né, com leveza, né? Em momento algum eu estou aqui trabalhando em prol, né, de uma sexualidade promíscua, nem pensar, não se trata disso. Trata-se de saber que a sexualidade é um quesito importantíssimo, né, para a manutenção da nossa saúde. Né? Isto não significa, em última análise, praticar o sexo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de viver a sexualidade, de saber que ela é parte inerente do nosso próprio ser, né? Que ela é parte integrante da nossa saúde. Se você olha a pele de uma pessoa, você já percebe como é que ela se coloca no mundo, né? Você olha o rosto, você olha as maçãs do rosto, você olha para os olhos de uma pessoa, você percebe o viço. Então, de forma intuitiva, você está avaliando a saúde dessa pessoa, né? Como ela se coloca, até como você tem uma informação direta, se você tiver bons olhos e boa capacidade de discernimento, como essa pessoa lida com sua própria sexualidade. Né? É disso que eu estou falando. Então, se a gente tem essa compreensão de que a sexualidade ela é importantíssima para a nossa saúde, a gente começa a trabalhar, não é,
para manter a saúde sem execrar a sexualidade, né? Sem querer anular a sexualidade, né? Nos meus anos como terapeuta, né? Como terapeuta corporal, eu sempre dou ênfase a esse aspecto da vida humana, né? Do trato, né? E da importância de saber, né? Como se ver como pessoa, como indivíduo, né? Vivo. Né? E esse indivíduo vivo, ele tem o sexo em termos de sexualidade, né? Gênero é evidente, né? O homem, mulher, eu estou falando de pessoas adultas, homens e mulheres adultos, né? Você pode incluir, inclusive, as pessoas com 30 anos, com 40 anos, porque na medida em que elas têm essa informação antecipada, elas vão conseguir chegar numa idade mais longeva em muito melhores condições de saúde. Isso é mais do que sabido, é mais do que previsível, não é? Se você trabalha muito mal com sua sexualidade quando você é jovem, você vai ter uma velhice muito deteriorada. Não é? E agora, eu ia brincar, né, lá atrás, quando eu falei sobre sexualidade, a gente não sabe, né, e sabe, na verdade, né, quem nasceu primeiro, né, se o ovo ou a galinha, né, no caso da saúde, né, da saúde na longevidade, né. Um idoso com saúde, eu já disse algumas vezes que eu não gosto do termo idoso, mas estou usando ele aqui. Não é? Uma pessoa de idade avançada, se ela chega detonada aos 60 anos, aos 70 anos, de uma forma ou de outra, ela fez péssimo uso, né, de sua sexualidade lá atrás, ou por uso, abuso ou por omissão. Os três estão ali imbricados, né? Como eu vejo isso? Se você, né, aí entra se você abusa da sexualidade, você vai ter um custo muito alto lá na frente. Se você omite a sexualidade, você também vai ter um custo alto. Né? Então o ideal é que a gente leve esse conviver com a sexualidade de maneira natural, né? Tratando higienicamente, né? Mantendo-se limpo, homens e mulheres, né? Sabendo o que é que prejudica. Né? Nesses aspectos, por exemplo, eu fico horrorizado quando eu vejo um homem ou uma mulher fazer uso de papel higiênico. Ele é mortal. Né? Há muitos anos, desde que eu ainda trabalhava numa empresa em São José dos Campos, em todos os nossos banheiros dentro da empresa havia um chuveirinho. Porque nós já havíamos identificado nessa altura do campeonato, lá pelos anos 90, né, que o papel higiênico fazia mal. A gente mal usava o papel higiênico, o papel toalha, para enxugar as mãos. Então, são práticas, né, que se você tem conhecimento cedo, você evita muitos problemas mais tarde. Né? Hoje sabe-se, né, que várias doenças são causadas por traumas, né, causados por papel higiênico, por manutenção indevida dos nossos órgãos sexuais, sejamos homens ou mulheres, né? Inclusive por higiene mal feita. Né? E tudo isso é um assunto que tem que ser abordado com profundidade, com profissionalismo, né? Dentro das famílias. Homens e mulheres têm que chegar nos seus médicos, né? Médicos e médicas, e comunicarem o que acontece com eles, como é que eles estão vendo esses acontecimentos, né? Como cada um percebe em si mesmo, né? Essa ocorrência, né? De fatos em suas vidas. Né? Enfim, como eu vejo, né, eu costumo pegar no pé, né, do excesso de peso, né, do sedentarismo, né, porque são duas condicionantes também
que fazem com que a saúde seja muito comprometida, né? Hoje, atualmente, né, essa epidemia de diabetes, essa epidemia de obesidade, tudo isso inviabiliza uma sexualidade saudável na idade avançada. Né? É um assunto chato, chato pra cacete, né? Certamente é. Mas, né, é preciso que saibamos como cuidar, né, como prevenir essa área tão importante de nossas vidas, né, como uma longevidade saudável. Eu, hoje, um homem de 74 anos, sendo terapeuta, não é, sendo analista de discurso, sendo massoterapeuta, tenho obrigatoriamente, segundo minha percepção, né, de trazer para meus contemporâneos, ou até para os pósteros, né, essa necessidade de informar, não é, sobre o que acontece conosco, não é, sobre como podemos prevenirmos, né, fatos em nossas vidas que nos conduzam a uma existência melhor. Não é? Ninguém merece uma longevidade doentia. Né? Na minha percepção, não. Né? O ideal é que cheguemos à longevidade, né? Podendo atuar na plenitude da nossa vivência, do nosso estar no mundo. Né? Olha, eu acho lindo ver um homem, uma mulher, né? um adulto, no pleno vício, né, de sua saúde, né, se movimentando com leveza, né, a mobilidade para mim é fundamental, né, salvo qualquer acidente, né, mas sem esses acidentes, que sejamos íntegros, né, íntegros seja moralmente, seja fisicamente, seja intelectualmente, né, essas três vertentes a gente tem que estar buscando sempre. Isso para mim é fundamental, né? Quando a gente fala de amor, eu vejo que a gente tem que ter amor primeiro por nós mesmos, né? E depois disso, né, com esse amor que nós temos por nós, a gente pode estender esse amor e deve, né, para o outro, né? Para o próximo ou distante, seja um amor de companheiro, seja um amor de parceiro, de parceira, de companheiro, né? Seja um amor de namorado, seja um amor de marido, de amante, enfim, toda forma de amor vale a pena. Né? E isso é melhor ainda quando exercido com saúde. Né? E esta saúde, ela cai muito melhor quando a gente traz para a saúde a compreensão da sexualidade, né? E aqui eu tô me distanciando, né, quilômetros, né, de qualquer tipo de religiosidade que para mim é importante, quem tem sua religiosidade, mas você até pratica também sua religiosidade se você estiver saudável. Pratica muito melhor. É isso que eu quero dizer. Né? Então, para mim, o que eu trouxe aqui dessa palhinha rápida para vocês é essa compreensão principal de que essas três vertentes, sexualidade, sexo e saúde, 3 S's, né, estão imbricados, né, formam uma tríade, né, que vai fazer com que as nossas vidas sejam muito melhores, né, quando essa tríade é bem compreendida, do que a gente não ter conhecimento ou simplesmente não dar a menor bola para esse tipo de conhecimento. É preciso sim acordar para a vida, é preciso, se não acordamos até agora, é preciso acordar que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que a gente precisa cuidar das nossas mentes, né, que a gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa alma. A gente precisa viver melhor, viver sempre, cada vez melhor. E a gente só vive melhor quando se conhece bem. É isso, pessoas. Muito obrigado pelo carinho, né? E vamos nos cuidar mais. Om Mani Padme Hum.